Salve, meu povo, tudo beleza aí? Então tá, essa é mais uma aula de história aqui no nosso canal, Farol da História, e hoje a gente vai falar sobre humanismo e renascimento, para os 7º anos da Escola Arthur Gaioto e para o 7º B da Escola Luigi também. Abram a apostila no capítulo 4, segundo bimestre, certo? Vamos lá, bons estudos, roda a vinheta! E aí pessoal, estamos de volta. Então tá, como eu disse, abra a apostila aqui, capítulo 4, Humanismo e Renascimento, tá? Página 276, o que a gente vai ver aí? Primeiramente, nesse capítulo a gente vai falar do humanismo. Vocês estão lembrados que no capítulo 1, lá no começo do ano, a gente falou do período moderno, da Era Moderna, que teve início no século XVI. E foi um momento característico de mudanças no pensamento e no modo como as pessoas compreendiam o mundo. Nesse contexto, os dogmas, os ensinos da Igreja Católica começaram a ser questionados por alguns estudiosos, que mais tarde ficaram conhecidos como humanistas. Os estudos humanistas aqui, a gente fala que os humanistas criaram novas propostas de estudo e de ensino, tá? Sendo responsáveis por um movimento de renovação do conhecimento, porque eles defendiam um programa de estudos de humanidades que pretendia ensinar aos alunos, às pessoas de modo geral, matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. Então eles propunham uma retomada dos estudos da cultura clássica, que é a cultura greco-romana, que na visão dessas pessoas daquele tempo era a mais alta expressão de cultura e principalmente a que mais estava sendo valorizada e valorizava a criatividade. Então, entre os humanistas havia cristãos e não cristãos. E por pensarem de maneira diferente, eles discordavam em muitas questões. Mas o que os unia era o entusiasmo pelo estudo e pelo saber crítico. Eles concordavam então que era importante o aprimoramento dos conhecimentos sobre os seres humanos. Tá? O homem estava passando a ser o centro do universo aí. E com isso havia um interesse no desenvolvimento das capacidades individuais das pessoas e o respeito à liberdade de pensamento. Veja o quadro. Então galera, essa é uma das características dos humanistas, tá? Intelectuais italianos interessados em renovar os estudos das universidades medievais. Havia um consenso de renovação. Veja aí as disciplinas que eles privilegiavam. Aqui eles estudavam, então, disciplinas que valorizavam as atividades próprias do homem, tá? Anota essa questão aí, dá um pause no vídeo. Veja aí a filosofia humanista que deu origem a um homem de mentalidade renovada, tá? Leiam aí e anotem essas informações. Vamos voltar. Muito bem. O humanismo, então, ele combatia a ordem e a hierarquia do mundo medieval. E a perspectiva antropocêntrica, ou seja, que o homem seria o centro do universo, despertou o interesse pela natureza e o culto à razão e à beleza, que eram características próprias da cultura greco-romana. As bases do renascimento artístico e científico dos séculos XV e XVI repousam, então, no humanismo. Vamos ao quadro. Então vocês estão reconhecendo esse quadro aí, é a sua apostila do capítulo 4. Você vê aí as críticas aos conceitos católicos, né? Temos aí as principais ideias sobre que eles discordavam, o teocentrismo, o geocentrismo, e eles defendiam o antropocentrismo e o heliocentrismo. Vamos conhecer o significado desses 4 conceitos? Você pode ver aí o teocentrismo, você vê na sua apostila, tá? Dá uma olhadinha, o geocentrismo também. Temos aí embaixo o antropocentrismo e por fim o heliocentrismo, tá? Página 277, você lê com atenção a sua apostila sobre esses conceitos aí e vamos voltar aí para a nossa aula. Bem pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento. No período final da Idade Média ocorreram diversas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa.
Elas foram tão profundas que mudaram o modo de viver e de pensar das pessoas. Os antigos valores medievais de feudalismo, corvéia, aquela questão da servidão lá, passaram a ser questionados por cientistas, artistas, governantes e religiosos, porque eles pensavam que a capacidade humana estava acima da fé e acima do que era determinado pela Igreja Católica, que era a única instituição religiosa do período medieval. Então os europeus daquele tempo, lá daquele período, eles acreditavam viver em uma época de renovação, de renascimento intelectual, pois para eles a Idade Média representou um momento obscuro da história da humanidade, tá? Naquele momento eles pensavam assim sobre a Idade Média. Para essa renovação tinham como inspiração então, como eu já disse, a Antiguidade Clássica Greco-Romana. Além de estudar os livros ou os escritos greco-romanos, os renascentistas procuraram recuperar os elementos artísticos e estéticos da cultura clássica, principalmente o modo de representação realista da figura humana. Isso a gente vai observar em algumas ilustrações no nosso capítulo da apostila, tá? E também aqui nos quadros da aula. Muitos aspectos então da mitologia clássica também foram retomados, criando uma mistura entre elementos pagãos, que é aquele que cultua vários deuses, é um politeísta, por assim dizer, e os elementos católicos, tá? Uma das primeiras obras renascentistas com um tema exclusivamente pagão é O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Nessa pintura foram representados diversos elementos cujas influências remetem então à cultura clássica greco-romana. Dá uma olhada aí na sua apostila, na página 282, nós temos aí uma informação gráfica sobre esse quadro, essa pintura, O Nascimento da Vênus. Dá uma olhadinha no nosso quadro também. Notem aí o Nascimento de Vênus, Têmpera sobre Tela, de Sandro Botticelli, cerca de 1485. Então na sua apostila você tem essa informação, tá? E você começa a ver aí vários elementos da cultura clássica aí retratados. Depois a gente vai retomar essas informações, tá bom? Então, galera, o termo renascimento ele foi usado como sinônimo de renovação intelectual e artística ainda lá no século XVI. Esse termo apareceu em um livro escrito pelo pintor e arquiteto italiano Giorgio Vasari. Vamos em frente. Bom, pessoal, nessa questão do renascimento aí, a gente já falou um pouquinho, que houve uma mudança, tá? Um desenvolvimento, uma renovação nas áreas da política, nas áreas das artes, da ciência, das cidades, do urbanismo, né, da economia, de modo geral, em todos os aspectos da vida das pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre o renascimento científico. Na época do Renascimento, as ciências eram chamadas de filosofia natural. Elas recebiam esse nome porque elas buscavam o conhecimento da natureza. Então, inspirados pelo humanismo, intelectuais do Renascimento ocuparam-se então com o estudo das ciências. E alguns deles queriam até mesmo criar um método que funcionasse para todas as ciências, para todos os estudos científicos. Essa ideia serviu como base para estabelecer a ciência moderna como a gente conhece hoje. Os renascentistas conseguiram avançar desenvolvendo então 3 princípios que se tornaram fundamentais do método científico moderno. Seriam eles o raciocínio, a observação e a experimentação. Vamos lá, vamos explicar esses 3 conceitos aí. Sobre o raciocínio, é a capacidade de tirar conclusões baseadas na razão. Então, inspirados nos filósofos da Grécia Antiga, os estudiosos do Renascimento privilegiaram os aspectos ou o aspecto lógico na formulação de raciocínios em detrimento de um pensamento baseado puramente na visão da igreja. Isso era aceito pelos teólogos, desde que não se negasse a fé. E os humanistas deram então ênfase à observação da natureza, estimulando a busca pelo conhecimento, característica natural dos seres humanos. Um dos modelos de experimentação que passou a ser mais utilizado durante o Renascimento foi a verificação, que é o quê? É a habilidade de reproduzir um fenômeno, mantendo as mesmas condições para verificar as características desse fenômeno que se repetem. Assim, é possível formular uma teoria ou lei
para explicar o seu funcionamento. E os teólogos da Igreja Católica eram contra a experimentação, embora alguns padres tenham demonstrado sua importância. O franciscano inglês Roger Bacon, por exemplo, usou o método de experimentação para realizar estudos científicos. Utilizando esses 3 princípios que nós falamos agora, e que na apostila, na página 283, vem abordando isso com mais detalhes, utilizando esses 3 princípios, intelectuais e cientistas do Renascimento foram responsáveis por importantes avanços científicos em ótica, astronomia, geografia, cartografia, biologia, física, engenharia, química e medicina. Vejam a próxima ilustração. Nós vemos então aí essa figura de Nicolau Copérnico, o que ele defendia, né, a ideia dele sobre o heliocentrismo, teoria que defendia que o Sol estava no centro do sistema solar, e ele estudou também os movimentos das estrelas. Vemos aí também o italiano Galileu Galilei, que criou instrumentos ópticos, como telescópios para aprimorar o estudo celeste. Certo? Então, ele também defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol. E ele foi perseguido pela igreja e condenado, tá? Vamos voltar. Então, galera, é isso aí. Nós fizemos um pequeno apanhado sobre o humanismo, sobre o Renascimento. A gente vai voltar a falar sobre esses assuntos na próxima videoaula, tá? Peguem a apostila, leiam o capítulo inteiro com calma e resolvam as questões que estão na plataforma, tá? As primeiras atividades de sala da apostila desse capítulo aí, tá? Espero que tenha gostado dessa aula. A gente volta com a segunda parte dessa aula, que é Humanismo e Renascimento. Bons estudos, forte abraço!